2 Coríntios 2, 12 em diante. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, uma porta se abriu no Senhor. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Até aí. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor sabe a nossa luta. O Senhor conhece cada um de nós. Os desafios que enfrentamos, as batalhas, os conflitos, preocupações com o casamento, com filhos, trabalho, futuro, enfermidade, saúde. O Senhor conhece. E nós pedimos que o Senhor fale conosco. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o tema desse ano tem sido servir é o jeito cristão de amar, e eu tenho tentado aí nas últimas mensagens descrever o perfil desse cristão que ama, que serve, que anda com Deus, e hoje eu quero dizer que ele é uma pessoa que confia em Deus. Mas eu quero dizer para você também que a confiança em Deus, ela não está relacionada à certeza de que as coisas que nós esperamos vão acontecer. E também não está relacionada a confiança a gente entender claramente o propósito de Deus para a nossa vida. A confiança em Deus não está relacionada a ter certeza das coisas. A gente tem uma ideia muito ruim de um monte de coisas. Nós somos produto do que nós ouvimos, lemos, aprendemos em casa ao longo da nossa jornada, agora na internet. Quantos pastores que você deve ter ouvido ao longo desse ano, além do pastor Paulo? Né? Quantas coisas interessantes e quantas coisas ruins vocês ouviram. E isso vai construindo em nós o imaginário. Você quer ver um exemplo? Essa semana, nos últimos 10 dias, eu troquei reparo da pia, aquela coisa que fica embaixo, né? Reparo. O motor queimou, motor da piscina. A mesa de vidro de casa quebrou, a última que eu paguei custou R$2,500 a mesa, só o vidro, o vrido. Eu fui fazer a barba, o aparelhinho queimou. Não, vai vendo, né? Ai, ai, ai. Aí quebrou mais o quê, Carmen? O liquidificador. Não, queimou. Queimou assim, né? Aí eu tenho um aparelhinho na piscina que evita ficar água verde, queimou também. Isso em 10 dias. Aí a Carmen olha para mim e diz assim, você está dando dízimo? Esse é o nosso imaginário, né? Se as coisas quebram é porque o devorador está lá, né? Falei, você sabe que eu dou o dízimo, né, Carmen? Graças a Deus não... não, você que dá, né? Então assim, só que a gente acha isso, as coisas começam a quebrar, é o diabo. Começa a ficar doente, é pecado. Nosso imaginário é doente. Nosso imaginário é um negócio maluco, né? Então, assim, as coisas quebram, gente. Carro quebra, motor pifa, a casa deteriora, tudo tendência, você envelhece, fica barrigudo, tudo fica ruim. É a vida, né? E eu quero hoje pensar com você que a confiança em Deus envolve conhecer a Deus. Um Deus gracioso, bondoso, que está o tempo inteiro nos ensinando, mas
a gente precisa entender esse amor, esse cuidado de Deus no mundo que nós vivemos. Paulo, o apóstolo Paulo, é o maior nome do cristianismo depois de Jesus. Maior nome. Se a gente fosse pensar numa biografia do apóstolo Paulo, a maioria de nós já teria um imaginário de uma pessoa com uma ascensão linear, crescente, até chegar no ápice, né, da plenitude da experiência com Deus. Mas quando você vai para a Bíblia, para as Escrituras, e você começa a olhar a Bíblia, você vai ver que a Bíblia não fala de heróis, não existe heróis na Bíblia. A gente chama os heróis da fé, né? É título que está lá. A Bíblia chama esse povo de peregrinos, pessoas que estão no mundo sofrendo pelos antros e cavernas da terra, nus, aflitos e maltratados. Esses são os heróis. Não existe herói. Até a nossa confiança, a nossa ousadia, ela precisa ser realizada com muito cuidado. Eu diria assim, em tom baixo, quando a gente fala sobre ousadia. Porque tudo é muito suspeito. Você pega um retrato de família, né? Pai, mãe, filhos, netos, tudo ali, parece tão bonito, né? Mas tudo é muito suspeito. Você pega essas igrejas, pessoal pulando que nem pipoca toda a noite. Esse negócio para mim é muito suspeito. Tudo é muito suspeito. Porque a vida não é assim. A vida é difícil. A vida não é fácil, a vida é difícil. E o mesmo nosso caminhar com Deus é um caminhar de luta, né? Paulo se converteu, Ananias colocou a mão na cabeça dele e disse: você vai ser um nome entre os gentios. Deus te chamou para isso. E aí Paulo chega em Jerusalém. Primeiro ele vai para Damasco. Damasco ele começa a pregar, começa a arrumar confusão, novo convertido. Aquele homem que era temido, Paulo era temido, onde ele chegava ele era aclamado, ele perseguia os cristãos, ele era um nome no judaísmo. Diz que ele desceu num cesto para não ser morto. Você imagina aquele homem sendo, vai embora, senão vou te matar. Coloca ele dentro do cesto, em Damasco, desce ele pela muralha. Essa é a memória do herói da Bíblia, né? Aí ele chega em Jerusalém e a igreja não aceita ele. Todo mundo olha para ele com desconfiança, com medo. E ele começa a pregar e começa a discutir, diz o texto, com os helenistas, que eram judeus com influência grega. E discutindo com eles. Então, assim, o pessoal chamou Paulo e falou assim: Paulo, vamos dar um conselho para você, vai embora. Vai embora. Some daqui. Vai para a tua casa. E Paulo foi para Tarso. E depois que Paulo foi embora, o texto diz, depois que Paulo se despede, o texto de Atos diz que, logo em seguida a esse evento, que a igreja, na verdade, tinha paz em toda a Judéia e Samaria, edificando e caminhando no temor do Espírito Santo e no conforto do Espírito. Paulo foi embora, a igreja tinha paz. Esse era o homem. E aí Paulo fica 13 anos, desaparece do mapa. Aquele homem que Deus chamou para ser um grande nome, desaparece do mapa. Ele some. E aí ele vai voltar 13 anos depois como pastor auxiliar. Nada contra os pastores auxiliares, tá? Mas para quem foi chamado, imagina, você foi chamado para ser o presidente da República. Aí eu começo trabalho político e me torno vereador lá numa cidadezinha do Paraná de 5 mil habitantes. Vai tomar banho. Como assim? Eu não fui chamado para ser o presidente da República? Agora você é vereador lá numa cidade de 5 mil membros? 5 mil habitantes? Mas foi mais ou menos que Paulo. E quando ele começou o ministério, Deus falou assim: separai-me a Barnabé e Saulo para a obra
que eu tenho chamado. É Barnabé e Saulo, a liderança é de Barnabé, não é de Paulo. E aí, quando ele começa o seu trabalho, você vai encontrar algumas coisas interessantes na vida de Paulo. Por exemplo, em Coríntios, depois de ter passado, apanhado em alguma cidade, preso, ele estava lá com muito medo. Pastor, o apóstolo Paulo tinha medo? Tinha medo. Tanto tinha medo, olha o que diz Coríntios, Atos capítulo 18, versículo 9. Teve Paulo durante a noite a visão em que o Senhor Jesus lhe apareceu e lhe disse: não temas, não tenha medo, Paulo. Fales e não te cales. Eu estou contigo. Ninguém vai te fazer mal aqui. Eu tenho muito povo nessa cidade. E aí ele permaneceu 1 ano e 6 meses. Mas ele tinha medo. Deus teve que aparecer e falar para ele que não tenha medo. Porque Paulo estava morrendo de medo. Ele vinha apanhando, perseguido. E o Senhor teve que aparecer para ele e falar assim: calma, eu estou contigo. Não tenha medo, eu sou o teu Deus. Quando ele está indo para a Ásia, pregar o Evangelho, Atos 16 diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Impedido! Defrontando Mísia, tentava ir para a Bitínia, na Ásia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Ele estava com plano de ir para a Ásia e Deus falou: não, você não vai. Ele tinha planos, mas a coisa não era muito clara na cabeça dele. Agora, no nosso imaginário, a fé é uma coisa assim poderosa. Homens de fé são homens que não têm dúvida, são homens ousados, homens que falam com Deus e ouvem a voz de Deus o tempo inteiro. São pessoas que sabem discernir, que têm uma palavra sempre sábia, que sentem a presença de Deus o tempo inteiro, que têm revelações, que têm sonhos, que Deus fala com a palavra. Eu quero dizer para você que a vida cristã não é assim. Ela não é assim. Na verdade, na vida de Paulo e de todos nós, a experiência comum é a experiência de medo, de dúvida, de incerteza, de insegurança, de orfandade, de confusão, de não saber o que fazer, de não entender o que acontece. Quantas coisas na minha vida que aconteceram de assim: Senhor, quando eu tive Covid, por exemplo, o pessoal fala assim: pastor, deixe um plano na sua vida com a Covid. Eu falei: fala para mim qual é, porque até agora eu não descobri. Eu só sofri que nem um cão. Plano? Eu até agora estou querendo descobrir qual foi o plano de Deus para a Covid. Eu ficar dessa grossura, 60 dias no hospital, depois uma recuperação de 70 dias, fazendo fisioterapia 2 vezes por dia, sofrendo que nem um condenado. Eu não vi o plano, até agora eu não vi o plano de Deus. Eu oro para saber? Eu até oro. Senhor, mas a sua vida não melhorou espiritualmente? Não. Não melhorou espiritualmente. Eu continuo sendo o mesmo Paulo. Mas você não viu Deus? Não, também não vi Deus enquanto eu estava de coma. Não vi nada. É como se eu tivesse dormido num dia e acordado 25 dias depois. Essa foi a minha experiência do hospital. Então, assim, só que quando as pessoas falam sobre a vida cristã, a gente parece que gosta de ouvir esses pastores cheios de convicções e certezas, né? Deus vai te dar vitória, Deus é isso, revelação para cá, revelação para lá, você precisa ouvir a voz de Deus, é clareza, é unção. E olha, eu acredito no poder do Espírito Santo de Deus, tá, gente? Se você perguntar para mim: você já teve sonhos? Já tive sonhos. Já teve revelações? Já tive revelações. Deus já falou com você já ouviu a voz de Deus? Eu já ouvi a voz de Deus. Ouvi. Bom, eu não sei se era a voz de Deus, se era de um anjo, mas eu ouvi uma voz que não era minha nem do diabo. Eu ouvi. Eu tive visões, já tive visões, então eu não tenho problema com isso. Mas eu sei que isso não é o cotidiano da nossa vida. Que crente e pastor não fica o tempo inteiro ouvindo a voz de Deus. Isso aí é esquizofrenia. Gente esquizofrênica que ouve a voz o tempo inteiro. Gente crente ouve a voz do Espírito de uma outra maneira, né, que a gente sabe, né? Então, assim, eu queria hoje conversar com você sobre confiança, e eu queria fazer algumas reflexões nesse texto que eu acabei de ler,
sobre o que pode significar confiança para o apóstolo Paulo. Esse texto que eu li, ele faz parte de um texto de Paulo, de Coríntios, onde ele está fazendo defesa do seu ministério. Tá? Então, ele mandou Tito para Corinto para saber como é que estava, porque nós conhecemos duas cartas, né? 1 e 2 Coríntios, mas os estudiosos dizem que haviam 4 cartas, uma referenciada em 1 Coríntios, a outra referenciada em 2 Coríntios, que são chamadas de cartas severas, onde Paulo foi dar uma bronca na igreja, a igreja não gostou, ficou triste. E aí estava uma confusão na igreja, uma confusão violenta, e a igreja que Paulo ministrou, passou muito tempo pregando, ele mandou Tito para lá e falou, vai lá saber como é que está a situação, porque eu estou aflito em saber o que está acontecendo com a igreja. E aí então ele escreve esse texto e eu queria ver com vocês algumas implicações de uma vida de confiança em Deus. A primeira coisa que eu vejo nesse texto, de uma pessoa que confia em Deus, quem confia em Deus, reconhece que nem tudo na vida é tão fácil e claro como gostaríamos. Quem confia em Deus, reconhece que nem tudo na vida é tão fácil e claro como gostaríamos. Olha que interessante. Paulo, aqui diz assim, ó, quando eu cheguei em Troade para pregar o Evangelho de Cristo. Vejam só, ele planejou ir para uma cidade para pregar o Evangelho. Até aí tudo bem? Ele foi para lá para pregar o Evangelho, tá? Quando ele chegou, olha o que aconteceu. E uma porta me abriu no Senhor. O Senhor abriu uma porta lá para ele pregar o Evangelho. Ele foi para lá para pregar o Evangelho. Deus abriu uma porta confirmando que era ali que ele tinha que pregar o Evangelho. Aí diz o texto, eu não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei meu irmão Tito. Então, me despedindo, eu corri para Macedônia. Como assim? Ué, como assim? Paulo fala que ele é capaz de recuar diante de uma porta aberta pelo Senhor? A gente ora, eu durante muito tempo orei, Senhor, abre portas, né? Abre portas, Senhor, abre portas. Aí Deus abre uma porta. E aí você vai assim, mas eu não quero não, vou para outro lugar. Paulo, na verdade, aqui, ele tá falando, veja só, ele está defendendo para a igreja de Corinto, ele está defendendo para a igreja o seu ministério, o seu apostolado, porque a igreja está dizendo, você é falso, você é um pastor falso, você não é apóstolo, você é um embuste. E ele está defendendo para a igreja o seu apostolado. E na sua defesa ele fala assim, tem mais, ó, Deus abriu uma porta, eu fui lá para pregar, mas eu saí de lá porque fiquei angustiado com a situação de vocês e fui procurar Tito para saber, ter resposta, ter uma palavra de Tito sobre vocês. Eu, na verdade, fiquei intranquilo no meu espírito, eu não conseguia nem pregar, eu não conseguia nem pensar no ministério, eu queria saber como vocês estavam, então eu deixei tudo lá e fui embora. Esse é o Paulo. A gente não gosta dessas coisas, desse tipo de mensagem, que fala para a gente que a vida não é preta no branco. A vida tem cores, né, cinzas, tem várias tonalidades, e nem tudo é muito claro, e nem tudo é como a gente gostaria, nem tudo é ideal. É óbvio que Paulo percebeu que era uma porta de Deus, mas Paulo, ele falou, eu preciso saber como é que está a situação, e ele deixou lá a porta e foi procurar Tito. Olha, eu me preocupo muito quando pessoas acham que discernir a vontade de Deus é uma coisa fácil. Meus irmãos, você tem dúvida sobre como Deus está falando com você? Você tem dúvida do que fazer na sua vida? Eu quero dizer para você, eu tenho dúvida o tempo inteiro. O tempo todo. É curioso, mas então, pastor, Deus não fala com você? Deus fala comigo? Claro que fala. Hoje mesmo, esse sermão eu preparei hoje à tarde, porque eu preparei um sermão durante toda a semana, estudei, meditei, tudo bonitinho, aí fui orar novamente hoje, falei, eu vou pregar, aí, sabe que a coisa não batia? E Deus colocou no meu coração, fale outra coisa, mas não fale o que você preparou. Isso não acontece muito, mas aconteceu hoje. Então eu acredito que Deus fala, claro que Deus fala. Eu já falei para vocês que quando eu
aceitei o convite aqui de Maringá, quase um ano antes, 8 meses antes, o Jaime me falou que a igreja aqui estava em processo e ele iria tentar programar a minha vinda para cá para falar no aniversário da igreja. Não era para o processo de sessão pastoral. Não era. E eu saí daquele encontro, cheguei para cá, me falei assim, naquele dia, nós vamos para Maringá. Comecei a receber um convite, falei, não. A igreja lá está em processo de sessão pastoral e vai convidar você, ela está em processo, mas não vai me convidar. Mas como é que você vai para Maringá? Porque Deus falou no meu coração que eu vou para Maringá. Mas como assim? Bom, se você perguntar para mim, eu não sei explicar para você. Eu não sei explicar, eu sei que eu saí dali com a certeza de que eu iria ministrar e pastorear a Igreja Batista Vila 7. E quem sabe todo o contexto, sabe que o pastor, a igreja estava fechada com o pastor, não havia nenhuma possibilidade de eu fazer parte do processo, e a coisa aconteceu. Então Deus falou comigo. Mas nesse tempo que eu estou aqui, eu recebi alguns convites para sair de Maringá. 2 deles, um foi para a Igreja Batista de Alphaville, e o outro foi para a Igreja Batista de Perdizes, em São Paulo. De Alphaville, eles chegaram aqui, uns 5 homens de preto, aqui, tudo de paletó, chegaram aqui. Eu preguei sob autoridade pastoral naquela noite, e eles chegaram, me chamaram para o gabinete e trouxeram uma carta convite, Igreja de Alphaville. Estamos aqui para convidar você para ser o nosso pastor. Assim, para ser o pastor ou para participar do processo de sucessão pastoral? Ele falou, não é para participar do processo, não. É para ser nosso pastor. Mas vocês não têm processo lá? Não, nós temos. A igreja autorizou a gente decidir qual pastor que vem, nós estamos aqui convidando. Foi assim. E vocês querem a resposta quando? Agora. Não, vocês estão com brincadeira, né? Não, você tem uma semana para orar. Em Perdizes, eles também me convidaram para pastorear. O salário que eles me prometeram lá, naquela época, uns 15 anos atrás, era quase o dobro do que eu ganho hoje aqui, naquela época. Então era um salário exorbitante, um negócio assim, pastor de São Paulo, né? E eu comecei a orar. Falei, Deus vai falar comigo. E meus irmãos, dessas 2 experiências, eu não consegui ouvir nada. Nada. Mas, Senhor, dá um sonho para mim. Aquele dia lá em Maringá, o Senhor falou comigo, foi tanta certeza, eu saí de lá, eu quero ter essa certeza, e Deus não falou nada. Orei. Eu até me inclinei para ir lá para Perdizes, ganhar um pouquinho mais. Olha o pastor. Pastorzinho, né? Senhor, olha o salário lá, meu Deus, ó bênção. É a voz do Senhor. Fala comigo, Senhor. E o Senhor não fala. E aí eu comecei a orar, falei assim, bom, eu não tenho nenhuma direção clara para ir. Então eu vou dizer que não vou. Você tinha direção clara para ficar? Também não. Mas eu não tinha para ir. Eu ia fazer o quê? Não fui. Falei, olha, meus irmãos, não vou. As 2 vezes, foi mesmo assim. Assim. Mas, pastor, será que Deus... Irmão, eu confio em Deus. Confio em Deus. Não importa, a vida, ela não tem essas facilidades que a gente espera. Tudo vai dar certo, Deus vai falar comigo claramente, eu vou saber exatamente o que eu vou fazer. Não é assim. A vida de Paulo não era assim. E com isso eu não estou falando que Deus não pode falar, que Deus não fala. Olha, eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo para você que é comum você viver naquela experiência de silêncio de Deus. Leia os Salmos. A espiritualidade dos Salmos é uma espiritualidade que você deveria conhecer. É a espiritualidade do salmista que diz assim, Deus meu
Deus meu, por que tu me desamparaste? Ou então ele diz assim, onde está o teu Deus? Eu clamo, e o Senhor parece que está com o ouvido monco, o Senhor não me ouve. Vai lá ver ele, Senhor, eu estou perdido, desesperado, eu estou num lamaçal, eu estou afundando, minha alma está cheia de angústia. Senhor, onde está o Senhor? Essa é a espiritualidade do Salmo. Mas parece que tem crente que vive numa dinâmica que o Espírito fala o tempo inteiro, Deus cura o tempo inteiro, é milagres. Onde é que está isso na Bíblia? Você sabe quanto tempo Abraão ficou esperando um filho? 30 anos. 30 anos. Davi ficou esperando 15 para ser rei. As histórias da Bíblia, elas são milagrosas, mas existe um tempo de silêncio, de angústia. E é normal, meu irmão, você ter dúvida. É normal. Paulo, aqui, ele está mostrando assim, ó, a vida não é fácil, nem tudo é como eu gostaria. Você quando ora, meu irmão, você sente sempre a presença de Deus? Porque eu vou falar para você, eu tento orar todos os dias, mas as experiências de sentir a presença de Deus, aquela coisa maravilhosa, não é uma coisa comum na minha vida. Eu vou orar, que nem eu estava hoje pela manhã mal, acordei hoje, uma bad danada, um negócio estranho, não sei o que era, mal, esquisito, mas eu estava aqui e falei, o Senhor está aqui. Eu sinto na verdade uma coisa muito estranha, mas eu sei que o Senhor está aqui, mas eu não sinto. Eu louvo pela fé, eu digo que o Senhor está comigo, eu confio em Deus, eu não confio nos meus sentimentos. E a Bíblia mostra que nem tudo é como a gente gostaria. Paulo programou na cabeça dele, vou lá, e lá uma porta se abriu, mas aí a alma dele está angustiada. Ele quer saber como a igreja está, ele quer a resposta. Por que Tito não está aqui? Ele marcou com o Tito para estar em Troade. Por que ele não estava ali para conversar, para dar notícia, para falar o que estava acontecendo, deixando a alma dele suspensa, ansioso, preocupado? Pois é isso que acontece aqui. Ah, mas Paulo vivia o tempo inteiro assim? Claro que não, meus irmãos. Mas ele era homem, era humano, estava aqui numa angústia violenta. Deus abriu uma porta, ele... Tá. Então assim, ó, o importante não é ter direção clara de Deus, intervenção milagrosa. O importante é você confiar que a sua vida está nas mãos de Deus, aconteça o que acontecer. E eu quero dizer para você, confiar em Deus, todo mundo gostaria de ter confiança, né? Bom, confiar em Deus, a capacidade de confiar em Deus, não é uma coisa que você pode produzir. Você não pode produzir. Confiança em Deus é resultado da ação do Espírito Santo na minha vida. O que eu tenho que fazer como um bom cristão? Viver uma vida de oração diária. Como você vai orar? Quanto tempo você vai orar? Não é da minha conta, é um problema seu, mas tentar orar todos os dias, ler a Bíblia, viver em comunhão com a comunidade, é isso que Deus espera de você. Se você está em comunhão com Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo vai gerar em você confiança, Ele vai fazer você ser uma pessoa confiante. Isso não é uma coisa que você produz, e ninguém produz isso. Isso é algo do Espírito Santo. Tão importante, pessoas que confiam em Deus sabem que a vida, ela não é fácil. A vida não é um mar de rosas, a vida não é sempre clara, o crescimento do cristão não é, tudo dá certo, tudo bonitinho. Quando Paulo recebeu a visão para ir para Troade, se você ler o livro de Atos, leia o livro de Atos. Deus falou, vai para Macedônia, e ele foi para Filipos. Quando você recebe uma direção de Deus, você pensa o seguinte, Deus me dirigiu, eu vou para tal lugar, vai ser uma bênção, Deus me deu uma palavra, eu vou para lá. Foi isso que aconteceu com Paulo. Deus falou, vai para Macedônia, e ele foi. Quando ele chegou na Macedônia, ele teve que pregar para um grupo de mulheres que estava isolada lá, não tinha sinagoga na cidade, tinha uma endemoniada que ficava perturbando ele expulsou o demônio depois de alguns dias, foi preso, açoitado, maltratado. Você fala assim, Deus, o Senhor me chamou para cá para isso. Pois é, a vida é assim. Foi o que aconteceu com Paulo. Deus orientou, deu uma direção clara, agora vai ser bênção. Não vai ser bênção não, vai ter problema, luta, dificuldade, confusão. Ele foi preso, açoitado. Essa é a vida. Então, desconfie dessa coisa de, tudo certinho, bonitinho, comunhão com Deus fala o tempo inteiro. A coisa não é assim. Outra coisa que Paulo reconhece aqui,
porque ele confia em Deus, Paulo reconhece que às vezes nós agimos de acordo com a fragilidade humana. O texto que ele fala que ele não tinha tranquilidade, ele não tinha sossego interior, no espírito. Você sabe o que é isso? Ele, na verdade, ele não agiu no poder do espírito. Ele agiu na aflição da alma. Ele sabia que tinha que ficar lá. Ó, eu não estou falando de pecado, tá? Paulo não está aqui sendo imoral, fazendo coisas para a sua própria vontade, roubando, não é nada disso. Ele, na verdade, estava tão angustiado, o seu espírito estava tão abalado, que ele, apesar de saber que a direção era para lá, ele foi para o outro lado. Teve outros profetas que fizeram isso, Jonas, por exemplo. Né? Jonas. Então, assim, Paulo aqui, ele agiu de acordo com a fragilidade humana. Ele queria encontrar com Tito. Uma coisa que eu vejo no apóstolo Paulo, que é um negócio maravilhoso, é que Paulo, ele reconhece suas limitações, fraquezas e tentações. Paulo não era um homem que dizia assim, olha, o tempo inteiro, eu sou isso, não. Olha que curioso. Você já imaginou um pastor, chegando aqui dizendo para você assim, meus irmãos, eu quero dizer para vocês, hein? E eu sou um cara soberbo. Eu sou um cara orgulhoso. Você já pensou? Eu dizer isso para vocês assim, olha, eu sou um cara orgulhoso. Eu sou tão orgulhoso que Deus me colocou numa enrascada, mas um negócio tão terrível, para eu parar de ser um cara tão orgulhoso. Você ia olhar para mim e falar assim, ih, pastor Paulo, hein? Né? Pois é. Mas foi isso que Paulo fez lá em Coríntios. Dá uma olhadinha. 2 Coríntios 12, 7. Olha o que ele diz. E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro do diabo, para me humilhar, me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. E eu orei 3 vezes, falei, Senhor, me livra, e o Senhor falou, minha graça te basta. Se eu tirar esse negócio, você vai ser um cara orgulhoso, soberbo, então eu vou deixar o espinho aí, para você ficar humilde, bonitinho, quietinho, no seu lugar. É o que Paulo diz aqui. Eu sou um cara que eu comecei a me orgulhar das revelações. E ele teve revelações, tá, gente? Paulo teve revelações de verdade. Né? Ele diz que foi levado ao 3º céu, e ele viu coisas lá que não podem nem ser nominadas. Então, um cara que viu coisas que ninguém mais viu. E ele fala assim, olha, eu sou um cara orgulhoso. E Deus teve que tratar comigo, me colocar um espinho na cara, porque se esse espinho não viesse da parte de Deus, eu poderia cair em pecado, me orgulhar, usar da soberba para dominar, achar que eu sou melhor do que todo mundo. Não. Paulo, ele reconhece a sua fragilidade, a sua humanidade. Eu lembro de um dramaturgo do 2º século, Públio Terêncio, que diz o seguinte, nada do que é humano me é estranho. Para Paulo, essas crises, lutas interiores, não era uma coisa estranha para ele. Ele fala das suas dificuldades, das suas lutas, do seu orgulho, dos seus problemas. Ele lidava com a sua humanidade. E aí, meu irmão, você vive essas crises? Devo mudar? Devo mudar para uma outra cidade? Devo mudar de emprego? Devo ter um filho, outro filho? Devo começar um novo negócio? Deus quer que eu assuma isso? Deus quer que eu assuma aquilo? E você ora, e parece que não há clareza. Seja bem-vindo ao time dos seres humanos fracos, que nem sempre as coisas são como a gente gostaria, nem sempre a gente tem todas as clarezas e todas as certezas. Às vezes a gente fica assim, Deus, e aí? E agora? Por que isso? Por que aquilo? Então a minha posição é a seguinte, às vezes Deus fala, mas a maioria das vezes eu não sei o que fazer e não consigo discernir a voz de Deus. Eu fico orando, Senhor, mas por quê? Por quê? E eu não tenho clareza, eu fico uma confusão terrível.
Só que é o seguinte, quando eu não sei o que fazer, eu faço o quê? Eu faço pesquisa, eu busco conselho, eu avalio possibilidades, eu peso os prós e os contras, e depois eu oro, e com as minhas conclusões provisórias, eu tomo a decisão da melhor maneira que eu puder, com os recursos que eu tiver. É assim que eu faço. E confio em Deus. E confio em Deus. Descanso em Deus. A Bíblia fala que na multidão dos conselheiros da sabedoria, mas às vezes nem com conselheiros você tem sabedoria. Você vai e conversa com um, fala assim, ih, rapaz, não sei o que fazer. Conversa com o outro, eu acho que é melhor você orar um pouco mais. Você conversa com o outro, então, se fosse você, cada um fala uma vez, eu falo assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu estou perdido. Bom, eu tenho vivido essas experiências, estou compartilhando fraquezas, e estou dizendo para você que o importante para a minha vida e para a sua vida não é ter clareza e certeza de tudo. Sabe o que é importante? É saber que Deus cuida de você. Deus cuida de mim. E é curioso que Paulo, aqui, ele vai dizer exatamente isso. Olha que coisa tremenda o que ele diz no versículo 14. Olha, ele diz, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre me conduz em triunfo. Olha que loucura. Mas como assim? Deus te abre uma porta e você vai para outra e em todas as coisas você venceu. Paulo está dizendo isso. Se eu escolher A, se eu escolher B, desde que não seja pecado, eu venço em todas elas. É o que Paulo diz. Ele diz assim, em todas as coisas Deus me conduz em triunfo. Paulo falou, se eu ficasse lá pregando o evangelho e as pessoas viessem a Cristo, Deus seria glorificado, eu teria triunfo. Mas eu saí de lá e fui lá buscar notícias com um título, por causa da minha fragilidade humana, por causa das minhas incertezas, por causa da minha insegurança, mas eu também seria levado em triunfo, porque Deus cuida de mim. O que importa é a minha confiança, gerada pelo Espírito Santo, que mesmo quando eu erro, Deus cuida de mim. Sabe por quê? Porque eu não erro de propósito. Eu não erro de propósito. Eu posso dizer, para a glória de Deus, que esses 40 anos de vida cristã, eu errei bastante, mas lutei para não errar e não errei de propósito. E eu sei que, mesmo nos meus erros, Deus me conduziu em triunfo, porque Deus cuida de mim. Deus cuida de você. O mais importante da vida é isso. Eu lembrei de um texto, que você conhece muito bem, que diz isso, Romanos 8, 28. Lembra desse texto? O que diz lá? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quais coisas? Todas. Acertos e erros. Pecados e confissões. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas. Agora, é curioso, mas que bem é esse? Está lá no versículo 29. Porque os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. O bem é aquilo que Deus está fazendo em nós, nos transformando para sermos mais parecidos com Cristo. Sabe por quê? Porque independente se eu esteja no ministério aqui, ou se eu não esteja no ministério aqui ou em qualquer lugar do mundo, o importante é o que o Senhor Jesus está fazendo na minha vida e dentro de mim, usando as circunstâncias que eu vivo para formar Jesus em mim. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa, porque se Jesus está sendo formado em mim, eu andarei em triunfo em qualquer lugar que eu esteja. É o que Paulo diz aqui. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, o importante, o mais importante da nossa vida, é a gente descansar nos cuidados do Senhor. Paulo, aqui, ele expõe a sua fraqueza, e essas fraquezas não significam nada em relação àquilo que Deus faz na minha vida e na sua vida. Porque, meu querido, o Evangelho não prospera, e a minha vida não prospera por causa das minhas prerrogativas, as minhas qualidades, porque eu sou isso, eu sou aquilo, não. É lógico que eu busco a Deus, eu procuro viver uma vida que agrada a Deus, mas o que há na minha vida é a mão e o cuidado
e o amor de Deus. E o Espírito Santo me faz descansar nos cuidados do Senhor. Por isso, a vida está difícil. Você tem andado com dúvida? Eu quero dizer para você, Paulo diz aqui, graças a Deus. Apesar de tudo, se você está andando com Deus, com dúvidas, com conflitos, andando com medo, inseguro, temendo, uma fé que oscila, às vezes você está na luz, outras vezes você está na escuridão. É a vida. Hoje mesmo eu passei a manhã na escuridão. Aí eu só melhorei depois que eu fui dormir, à tarde. Acordei mal, esquisito. O que é isso? Eu não sei. Né? Tem uma revelação para mim, hein? Eu não sei. Mas também não importa. Sabe por quê? Porque Deus cuida de mim. Ele está cuidando de mim. Ele está cuidando de mim o tempo inteiro. E eu não preciso me esforçar para acreditar nisso, porque a Bíblia diz que quem faz isso é o Espírito Santo. Lembra? O Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. É o Espírito que diz. Paulo, está difícil, há luta, há conflito, tudo bem. O Espírito Santo diz, Deus está cuidando de você. Não se incomode não, não se preocupe, o Senhor está contigo. Ele é o teu Deus, Ele vai te guardar, Ele vai te guiar. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer mal algum, porque Ele está te levando a pastos verdejantes. Ele é o Senhor, Ele está contigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. O meu Deus me guarda. Eu estou tranquilo. Eu não tenho todas essas certezas, eu não tenho toda a fé que eu gostaria de ter, eu não tenho todas as convicções que eu preciso, que eu gostaria, que eu acho que eu gostaria, mas uma certeza eu tenho: Deus me ama e Deus me guarda. Deus ama você e Deus te guarda, Ele está conduzindo a sua vida. Você acredite ou não, se você percebe ou não, todas as coisas Deus usa para o nosso bem. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Eu não conheço tudo, mas eu conheço tudo que eu preciso para viver, e viver bem. Então, vou vivendo. Né? Sei tudo? Não sei. A minha vida é como a vida de Abraão. Né? Deus falou com Abraão, falou. Chamou Abraão, chamou. Ele tinha certeza da vocação? Tinha. Mas quando Deus chamou, falou assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas para onde é? Não, vai andando. Mas Senhor, para onde é? Não, vai andando. Eu vou te mostrar. Abraão sabia tudo, não. Quando Deus falou, vou te dar um filho, eu tenho certeza que Abraão falou assim, glória a Deus, agora eu vou ser pai, 70 anos, o meu sonho da minha esposa, ela é estéril, eu também sou estéril, mas Deus prometeu. 30 anos depois. 30 anos depois. 30 anos andando com a promessa. O Senhor prometeu. Senhor, ele fraquejou. Lembra? Falou assim, bom, já que Deus não deu, eu vou fazer o seguinte, vou pegar a minha escrava, vou ouvir minha mulher e vou ter um filho. E teve um filho, Ismael, que criou um monte de problema para ele, está criando até hoje, né? Essa guerra lá, você sabe, né? Os árabes são os filhos de Ismael. Está lá até hoje, né? Ele deu uma fraquejada, mas depois retomou e falou, Senhor, e ficou esperando. Pouca direção, pouca clareza. Chegou a um ponto que certamente Abraão falou assim, quando ele e Sara, né? Quando Deus apareceu lá, já estava com 100 anos, Deus falou, então agora chegou a hora. Sara olhou para Deus e falou assim, ô Sara, vou te dar um filho. Está com brincadeira, né, Senhor? Não, Sara, estou falando sério. Então, é assim a vida. Clareza? Às vezes sim, às vezes não. Certeza? Às vezes sim, às vezes não. E o que tem a ver isso com a nossa vida? Deus cuida de mim. Eu, quando tenho certeza, Deus cuida de mim. Quando eu tenho dúvida, Deus cuida de mim. Quando Deus faz milagre, Deus cuida de mim. Quando Ele não faz, Ele cuida de mim. Ele cuida de mim o tempo inteiro. Então, o que eu preciso é descansar o meu coração nas promessas do Senhor. Ele diz, Deus, que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando você acertar, eu estarei com você. Quando você errar, eu estarei com você.
Quando você fizer um negócio muito legal, eu estarei com você. Quando você fizer uma burrada, eu estarei com você. Eu estarei com você todos os dias. Quando tiver a coisa dando certo e você glorificar o meu nome, eu estarei com você. Quando estiver dando tudo errado e você ficar triste, achando que está sozinho, eu estarei com você. Eu nunca vou te abandonar. Esse é o meu Deus. Então, assim, eu não tenho muitas certezas nessa vida. Aliás, eu tenho, acho que, mais dúvidas do que certeza. Mas eu tenho uma certeza. Uma certeza. Eu tenho uma convicção. Uma convicção que para mim tem que ser inabalável e o Espírito produz em mim. A minha convicção é: Deus me ama. Deus te ama. Eu não preciso de mais nada. Porque quando a Bíblia fala que Deus nos ama, ela diz assim: se Deus é por nós, quem vai impedir? Agindo eu, quem impedirá? Se Deus é por mim, é por isso que Paulo fala, Deus é por mim. Aí Paulo diz assim, então, ó, se Deus é por você, demônios, futuro, passado, presente, potestades, principados, aflições, angústias, perplexidades, dúvidas, ele diz, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque Deus me ama e Ele é por mim. Ele é por mim. Ele guia a minha vida. E Paulo, quando estava na cadeia, já esperando a morte, ele diz assim, o meu Deus me livrou da boca do leão e Ele vai me levar a salvo para o reino celestial, porque Deus é por mim. Deus está comigo, Deus me ama, Deus te ama. Quero chamar os diáconos aqui para a gente participar da ceia e orar para que Deus tenha misericórdia de nós. Meus irmãos, não tema, a vida é difícil mesmo. Ah, tem dúvida, a vida é assim. Ah, eu não sinto a presença de Deus, a vida é assim. Ah, eu queria que Deus me desse direção sobre o que fazer, eu também queria, mas nem sempre eu tenho. Mas, de vez em quando Ele chega e socorre, e Ele diz, estou aqui. E fala de uma forma maravilhosa. Às vezes você espera um tempão. E de repente Ele chega e diz assim, então, é isso. Aí você fala, louvado seja Deus. Aí depois você passa mais um tempo no deserto. Porque não importa onde você está, como você está. O que importa é que Deus cuida de você. Deus te ama. Ele nos ama. A minha vida está segura. A minha vida está guardada nas mãos do Senhor. Quando eu estou angustiado, eu estou nas mãos do Senhor. Quando eu estou cheio de coragem, eu estou nas mãos do Senhor. Eu estou nas mãos, você está nas mãos do Senhor o tempo inteiro. Que Deus abençoe você. Que Deus traga paz ao seu coração. Que Deus diga ao seu coração, eu não preciso ter medo de nada, porque Deus está comigo. Que Deus guarde o seu coração esta noite. E que você entenda que a vida é assim mesmo. Nem sempre a gente está, aquele espírito de, Copa do Mundo. Não. Tem dias que a gente está mais para um coração cabisbaixo, né? Uma música monótona, né? Uma música em dó menor, né? Em nota menor, né? Aquela música que mexe calma, a vida é assim. Que Deus possa falar ao seu coração, encher o seu coração de paz, porque se você está sofrendo, está com dúvida, com medo, a sua vida está nas mãos de Deus. Que Deus te abençoe. Quem é que pode participar da ceia? Qualquer pessoa que é convertida e está em comunhão com uma igreja que vive de acordo com a palavra de Deus. Se você se encontra nessas condições, é convertido, já aceitou a Jesus e está em comunhão com uma igreja que vive de acordo com a Bíblia, você é o nosso convidado para participar desse momento festivo. Nós vamos entregar os elementos, aguarde para todos tomarmos juntos.
Meus irmãos, é tão interessante como esses dois momentos de orfandade e de confiança podem acontecer num único período. Né? Vocês lembram da experiência de Jesus na cruz? No momento ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Mas um pouco tempo depois, ele olha para Deus e diz assim: meu Deus, a ti eu entrego o meu espírito. Declarar o medo, a tristeza, a solidão, não é falta de fé. É reconhecimento que a vida é assim. A vida é assim. Então eu, quando voltei ao hospital pela primeira vez depois que eu saí da Covid, eu estava morrendo de medo. Entrei no hospital, já com minha perna começou a tremer. E aí eu estava morrendo de medo. Mas enquanto eu entrava, eu dizia assim: o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo. E meu coração foi se acalmando. Porque Ele nos dá fé.
Não tem que ter medo de sentir dúvida. Não tem que ter medo de ter medo. Não tem que ter medo de sentir fraco. É a vida. Que Deus te abençoe, que Deus te alimente, que Deus te sustente. Que você saia daqui com a confiança de que o Senhor é contigo. O Senhor, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e orientou que nós comêssemos do pão em memória dEle. Senhor, obrigado, porque o pão é o símbolo do corpo que foi lacerado por nós. É símbolo do corpo que foi moído em nosso lugar. E Ele é a razão das promessas do Senhor, de que estaria conosco todos os dias, que nos sustentaria, que a Tua mão estaria sobre nós, que o Senhor estaria conosco, que nós desfrutaríamos da Tua presença até o fim de todas as coisas. Nós Te louvamos, Senhor. Obrigado. Nós vamos participar deste momento, gratos pela Tua presença e o Teu cuidado sobre nós. Comamos o pão em memória do Senhor. Agradecemos ao Senhor, Pai. Agradecemos ao Senhor, Jesus, pelo Teu grande amor, meu Deus. Obrigado, Senhor. Lá na cruz, louvado seja Teu nome. Pelo nosso pecado, Jesus. O Senhor somos deu amados uma pelo vida, Senhor. Jesus. Aleluia. O Senhor morreu para que nós tivéssemos vida e vida eterna, Senhor, meu Deus. Graças dou ao Senhor, graças dou, meu Deus, por Louvado tudo seja que o Teu Senhor nome. fez por nós, meu Deus. E que nós possamos ter cada dia essa certeza, Pai, que nós não estamos sozinhos, Aleluia. Senhor. Que o Deus, o Senhor Jesus, está conosco todos os dias, Pai. Louvado seja E que Teu nós nome. possamos, Jesus, a viver uma vida que glorifica Teu santo nome, Obrigado, Pai. Senhor. Abre os nossos olhos Abre, espirituais, Senhor. Senhor. Que a gente possa Abre ver os nossos olhos a Tua espirituais para presença, que o nós Teu cuidado. possamos ver o Senhor, para que nós possamos ver o mover do Senhor nas Aleluia. nossas vidas, Senhor. Enche o nosso coração de esperança, Senhor. Oh, Senhor. Enche o nosso coração de alegria, meu Deus. E que nós possamos viver cada dia, Pai, com a certeza, Pai, que o Senhor está conosco, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Salvador, Louvado que o seja. Senhor é o nosso conselheiro, o Senhor é o nosso ajudador, ó Pai. Louvado Graças seja o Teu dou, nome. Senhor, porque o Senhor preparou uma mesa perante nós, meu Ó, Deus, Senhor. e nós possamos sentar nessa mesa, Senhor, e nos apropriar, Pai, de tudo aquilo do melhor que o Senhor tem para nós, meu Louvado Deus. seja o Teu Nos nome. ajuda, Jesus, a nos cada Senhor. dia, Pai, desfrutar da Tua presença, meu Deus. É o que eu te peço e te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Deus. O Senhor também tomou o cálice e distribuiu, dizendo que o cálice representava o sangue da nova aliança, que foi derramado, seria derramado por nós, para testemunho da graça revelada na cruz do Calvário. Tomemos o cálice em memória do sacrifício redentor do Senhor. Senhor, Pai querido, obrigada, Pai, por esse momento, Senhor, que nós estamos relembrando. Louvado Senhor, seja o Deus, Teu nome, sacrifício. Senhor. Aleluia. Eu te louvo, Pai, pela segurança que nós temos, Senhor, no Teu cuidado, Pai, diário conosco, Senhor. Ó O Senhor Deus. está conosco, Pai, nos acompanha em todo o tempo, Senhor. Eu te louvo, Pai. Aleluia. Pelas Tuas promessas sobre as nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigada, Pai. Que o grande amor do Senhor, a graça revelada em Jesus e as consolações do Espírito sejam conosco. E que haja no nosso coração o testemunho da presença do Senhor, a certeza do seu amor, do seu cuidado,
a convicção de que em todas as coisas somos conduzidos em triunfo, porque o Deus eterno nos conduz. Ele é o nosso guia, Ele é o nosso sustentador, Ele é o que faz provisão, Ele é o que está conosco o tempo inteiro, Ele é que nos cura, Ele é que nos guarda, Ele é o Senhor da nossa vida, e nós louvamos o nome do Senhor, porque Ele nos ama. Nós não merecemos, nós não somos dignos, mas Ele nos ama. A nossa vida está nas mãos do Senhor, e nós caminhamos neste mundo, ser certos do cuidado, do amor e da presença do Senhor. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé? Louvar Vamos o nosso terminar Deus. adorando ao Senhor. Terminar cantando Louve. Quero convidar você a cantar conosco no coral. Nós estamos ensaiando uma cantata. Então, se você aí quer ter essa experiência de cantar no coral conosco, procure a Márcia. Nós estamos em tempo ainda de entrar pessoas para cantar conosco aí. Nossos ensaios às segundas-feiras, à noite. Mas venha conversar com ela aqui, venha fazer um teste para louvar o Senhor. Louve. Te adorarei, Senhor, com meu louvor. Te adorarei, Senhor, com meu louvor. Que todo ser que respirar louve ao Senhor, louve ao Senhor,
Vai em paz, abrace o seu irmão, converse, tenha comunhão. Aleluia. Voltemos para os nossos lares. Ô, Marilda, você não veio cantar hoje de manhã e não quer vir amanhã?